Isto é o coar com leite da minha mãe, isto são as maminhas. O meu nome é Lígia Moraes, tenho 46 anos, sou bancária, tenho só a Isabela, que é a minha filha que atualmente tem 6 anos, que é amamentada. A média do desmame varia entre os 2 anos e meio e os 7. E nós devemos mesmo olhar para isto seriamente, até mesmo como medida de saúde pública. Não era o parto, era a amamentação. Como é que vai ser? Ela vai mamar? Eu vou conseguir? Como é que isto tudo vai acontecer? No dia em que foi o parto, ela teve logo pele com pele, não mamou na primeira hora da vida. Não vamos forçar um bebê que acabou de ter um grande esforço a amamentar logo, porque às vezes eles não conseguem. Ela amamentou só na segunda hora, continuava em cima de mim e veio. Quando veio, tipo lá ficou. E assim foi, de género, está a acontecer. A subida de leite foi muito pacífica, livre demanda, não teve xuxas, não teve biberons, então tinha piercing, ou seja, acho que eu lembro nos primeiros 3 meses andava com ela sempre ali na maminha e foi gratificante. A primeira meta foi dos 6 meses, conseguimos, ok. Depois foi BLW, perfeito, e sempre com a maminha disponível. Depois foi 1 ano, depois foi o barco dos 2 anos, do género, já está, a Organização Mundial de Saúde está aqui, consegui, boa! E o resto foi, deixa ver até quando. E o até quando é até hoje. Eu tive a vantagem de conseguir prolongada e depois uma licença sem vencimento. E eu sei que isso também influenciou muito a minha disponibilidade para amamentar, porque nós precisamos estar disponíveis para amamentar e termos aqui o companheiro, que é essencial. Ainda este ano ela esteve doente, teve 3 dias muito complicados e o que safou foi mesmo a maminha, não perdeu peso e era a maminha, por isso, sim, aí foi mais intenso. Ela mamava quando tinha fome, ou seja, voltei a ter aquela criança que mamava quase 2 em 2 horas ou 3 em 3 porque ela, mamãe, quero maminha, quero maminha. E eu só dizia, mas ela não está a comer com o meu marido. E o meu marido só dizia, ela está a mamar. Ou seja, ter aqui este guardião da amamentação, como eu o chamo, estar aqui presente, isso é muito, muito importante. E nós como família decidimos, vai amamentar enquanto ela quiser e vamos fazendo as coisas conforme vamos conseguindo gerir. Momentos críticos. Os primeiros 15 dias são os momentos mais críticos, porque é quando tens aqui o teu leite que transforma-se de colostro, leite de transição e depois realmente o nosso leite. Os tais picos de crescimento, que no caso dela foi à volta dos 13 e depois estivemos ali nas aquisições, para mim nas aquisições motoras e amadurecimento cerebral. Varia de criança para criança, não posso estar a dizer aqui foi aos 6, foi aos 9, foi aos 12, não. Momentos, picos. Nesses 2 primeiros anos a intensidade da amamentação é forte, depois começa a ser mais tranquila. Entre os 2 e os 3 temos ali algo, é a entrada da creche, é a questão da fralda, depois tive um pico muito grande na aquisição do andar também, que ela estava muito coisa até que começou a andar. O desfralde diurno também foi intenso e foi na altura da pandemia, ou seja, ela teve um desfralde guiado na escola, que na minha opinião errado. Quando entramos em pandemia em março do ano seguinte, ela regrediu automaticamente, porque não estava preparada. Ok, e antes do desfralde em si, que foi em maio, ela também teve ali umas alturas, era uma maminha, só dizia, o que é que se está a passar contigo, filha? O que é que, tens alguma dor, tens alguma coisa? Ela, não. Até que ela verbalizou, não quer mais fala. Ok, já percebi. E acalmou, ou seja, tem ali aquele pico máximo de maminha, e depois acalma. O último foi o desfralde noturno, que foi o ano passado. Foram 3 semanas de alta intensidade, principalmente na maminha noturna, porque ela durante o dia estava na escola, mas à noite, muito, muito sofridão, ou seja, nós fazemos co-sleeping, agora já mais ou menos porque ela já gosta do quarto dela, e até ela mudar para o quarto dela foi uma coisa muito engraçada. Posso dizer que dormia 6 horas por noite, tranquila, e para mim já era o suficiente de ter o descanso, pelo menos as 6 horas, com o co-sleeping ajuda brutalmente as famílias todas e eu recomendo. Se a pessoa sente-se confortável, ninguém tem que saber, são 4 paredes, é uma organização da família, não é uma organização dos pediatras, nem dos médicos, nem nada. Acho que é importante nós sentirmos aquilo, a nossa intuição. E como mamíferos nós queremos as nossas crias à nossa volta e acho que isso é extremamente importante e falarmos acerca disso. As crianças precisam.
Os bebês muito mais, e as crianças de 2, 3, de 4 anos também precisam. Mas a amamentação a nós não privou tanto assim como as pessoas acham que priva. No primeiro ano de vida dela, nós fizemos 4 viagens a 4 países diferentes, por isso, pronto, a gente... E para mim é ótimo, puxava a maminha e toca a andar. O facto de ela dormir comigo, connosco, muitas vezes de manhã acordava e notava que a minha camisola estava diferente. Eu, peraí, acho que ela mamou durante a noite. Por isso, muitas vezes ela mamava a dormir, eu a dormir também, por isso permitia-me descansar. Posso dizer, nos primeiros 6 meses talvez não, acordava mais vezes, então nos primeiros 3 meses estamos a conhecer o nosso bebê, os nossos ciclos de sono são diferentes e então tu acordas mais vezes e é normal porque é um recém-nascido, é muito pequenino. Mas conforme o tempo vai passando e o primeiro ano de vida, eu ao fim de 12 meses já estava a dormir 6 horas tranquila à noite. Claro, ela a dormir comigo, porque isso facilita bastante, e o amamentar a dormir. Passar noites fora ou sair com o meu marido, isso foi mais complexo no primeiro ano. Ela saía sempre connosco, literalmente era mesmo assim. Mas depois começámos a sair fora, gradualmente. Ela tem 2 irmãos do lado do meu marido, os irmãos ficavam com ela porque são mais velhos, e conseguia sempre sair com o meu marido, ir jantar fora e voltar. E pronto, e a partir dos 3 anos já ela não tinha a mim, por exemplo, a dormir à noite. Já havia uma ou outra noite em que ela dormia sem mim, sem a maminha, e nunca houve aquele stress de ela não dorme sem maminha. Não, ela dorme sem maminha. Se a gente explicar, olha, a mamãe não vai estar com A, vai estar com B e vai passar e vai correr tudo bem, tranquilo. Entre os 3 e os 4 anos notei uma grande diferença da questão da amamentação dela, da frequência. Frequência ao acordar, muitas vezes era ali à volta das 6 da manhã, que é aquele acordar e depois voltar a dormir mais um bocadinho, aquilo que eu costumo dizer que é o primeiro pequeno almoço. Depois ela ia para a escola e vinha. Às vezes pedia-me, ou seja, chegava a casa, maminha, pronto, mamava, tudo contente. Depois era o jantar, às vezes era antes do jantar ou depois do jantar, e à noite. Entre os 3 e os 4 ela ainda acordava à noite, uma vez de noite acordava e mamava, tranquilo. Mas lá está, não estamos a falar de uma criança que vai ficar meia hora pendurada na tua maminha, às vezes é só aquela sucção de 5 minutos para adormecer. Não sinto que me custou naquela altura. Depois, 4 e os 5, só mesmo nestes picos em que ela sentia qualquer coisa, ou estava doente, ou uma maturação qualquer, construção de frases mais complexas, a matemática que ela adora, ali nos jogos de matemática, ou seja, picos de maturação cerebral, não de crescimento já, mas muito cerebral, é quando ela tinha ali mais necessidades de maminha. 4, 5, outra evolução, no sentido de cada vez menos mamadas, diárias, continuam a ser diárias, mas menos frequência. Neste preciso momento, as mamadas dela é quando acorda e quando deita. Cai, já não há maminha porque se magoou, pede beijinhos ou então uma festinha. Tudo o resto, mesmo intimidade, se ela sentir um ambiente mais estranho, é capaz de se refugiar em mim ou no pai, mas sem maminha já não é tão frequente ela mamar para dormir, por exemplo. Isso já passou. Essa coisa do vou adormecer na maminha, sabe muito bem, eu adoro isso, porque acho que é aquele momento tão próximo, tão nosso, mas que já está a ir embora. Agora ela mama, vira-se para o outro lado e acabou, adormece. Há uns dias que é o pai que adormece com ela, no sentido de ler-lhe uma história e fica ali com ela até ela adormecer. Outra vez sou eu. O que é que acontece? Maminha, e depois vira para o outro lado e adormece. Em termos familiares, toda a gente respeita a questão dela amamentar ainda. Como eles sabem que eu trabalho na área da amamentação, foram muito poucos os bitaques dados. Houve um ou outro comentário do género, isso é vício, e quando é que ela vai parar? Mas logo depois, porque eu sou leoa nesse aspecto, uma resposta muito assertiva, apesar de ser família, nunca mais tiveram com comentários. Em termos da sociedade, ela amamenta num sítio que eu acho que é seguro, ou seja, ela própria já começou a perceber como é que é o ambiente à volta dela. E às vezes eu pergunto-lhe, olha, te sentes confortável aqui? E ela diz, sim, eu sinto-me confortável, então vamos mamar. E às vezes ela diz, eu não me sinto bem aqui. Ok, então quando chegar ao carro, dá-te. E temos feito este negócio entre nós as duas. Ao fim e ao cabo é negociar este
tempo de amamentação. Começámos a fazer muito isso a partir dos 3 anos, porque quis proteger a minha filha, é normal, porque há ambientes mesmo muito duros. E aqui o dever da mãe é mesmo proteger a cria. E eu sinto mesmo isso. E muitas vezes digo, olha, querida mamãe, não sentes confortável aqui. Para ti, não é por mim, mas é por ti, que eu não quero que tu... as pessoas olhem para ti de uma maneira estranha. E ela, ok. Questões que ela me tem trazido. Mamãe, porquê é que não há tantos meninos a mamar? Mamãe, porquê é que toda a gente usa o biberão? Porque ela não foi alimentada de biberão, ela foi alimentada de copo. Das vezes que eu precisei de sair, ela era de copo, que bebia o meu leite. Apesar de dizer-me que prefere muito mais maminha do que copo, que ela diz não gosto de beber pelo copo, mas ela olha para estas coisas e pergunta. Cheguei a amamentar a Isabela na escola, antes da pandemia, e foi muito giro porque uma ou outra coleguinha ainda era amamentada, e aí eu digo, uau, 3 anos ainda é amamentada. Foi muito positiva essa experiência. Grande parte das mulheres que eu acompanho escondem-se e preferem só amamentar dentro de casa, e têm graves problemas com a sociedade em si, porque ou o médico não passa a declaração, ou mesmo o próprio trabalho exige que, mas porquê? Isso já virou água? Porquê continuas a amamentar? Só vais estragar a tua filha ou o teu filho? São mitos que têm que ser esclarecidos e temos que fazer força e temos que dar mais força a estas mulheres para se sentirem seguras naquilo que estão a fazer, que é uma das coisas que eu noto, que elas ficam muito inseguras. E por isso é que a gente também não tem tantas mulheres a amamentar na rua após 2 anos. Já é uma coisa mais complexa. Esta relação mãe e filha, e vou falar só mãe e filha, é extremamente forte. Eu e ela, muitas vezes não precisamos de falar uma com a outra, a gente sabe, é o toque, é a maminha, e eu percebo só pela mamada, que é uma relação não verbal, o que é que está a passar com ela. Ao mesmo tempo, a liberdade que ela tem, a autonomia. Ela esteve em casa até aos 3 anos, ela foi para a escola com 3 anos e 3 meses. E a professora ficou muito admirada pelos conhecimentos que ela já tinha em casa, pela articulação das frases completas que ela tinha, ou seja, a fala muito completa, e pela comida. Ela comia de tudo e de faca e de garfo. A partir dos 5 anos, 6 anos, é quando eles começam a abrir-se para o outro, para os seus pares e fazer outras coisas muito interessantes, e eu tenho acompanhado nesse aspecto a Isabela no desabrochar deste último ano, dos 5 e dos 6, tem sido maravilhoso, porque ela vai e ela sabe que eu estou cá. Sempre com este cordão com a mãe, principalmente, por causa da amamentação, mas eles vão e vêm, vão e vêm, e cada vez o meu cordão com ela está maior. Eu sei que um dia destes há o corte, e é mesmo assim. E nós temos de estar preparadas como mães, porque eu de pensar no desmame dela, fico muito feliz, porque é uma etapa de, olha, desmamou naturalmente, sem stresses. Mas vai-me custar, claro que sim, eu já estou preparada para o desmame, aliás, eu estou despreparada desde o ano passado, que assim, bem 5 anos, eu já não sei quando é que vai ser o desmame, não sei, mas olha, até agora está a correr, não sei se vai ser mais 1 mês ou mais 2, não interessa, mas quando acontecer é uma relação muito feliz entre nós as duas, porque ela ganhou asas, percebes? E é magnífico sentir que aquele vínculo que vai estar sempre presente, e esta segurança foi construída muito principalmente por causa disto. E não há esta coisa de as maminhas e o sexo, principalmente com os rapazes, com as meninas não, mas há muito esta coisa de um menino com 3 anos, mamar, como é que é a relação, depois, mais tarde, como vai ser com as namoradas, tretas, mais uma vez tretas, que é bichinhos na cabeça, e a gente vai ficar ali com estes pequenos alertas, o meu filho está a amamentar, e depois mais tarde como é que ele vai olhar para as maminhas? Não há nada disso. Enquanto que nós não quebrarmos estas questões todas, vamos ter algumas mães e alguns pais preocupados com a amamentação neste ponto de vista. Decidi, aos 7 meses dela, fazer o primeiro curso de conselheira de amamentação pela SOS Amamentação. E assim foi o meu início da jornada de perceber melhor esta coisa chamada amamentação. E principalmente o apoio à amamentação, que em Portugal é praticamente nulo. Tem que haver uma grande atualização dos profissionais de saúde. Há sempre coisas novas na amamentação. É uma área tão gratificante poder ajudar outras famílias e ver estas famílias a ultrapassar as grandes dificuldades que poderiam ser colmatadas logo no nascimento, nas primeiras 24 a 48 horas nos hospitais, e depois nós temos que andar aqui a apagar focos. Mas não interessa, vamos apagar e vamos dar estabilidade a estas famílias e segurança, principalmente tudo segurança, porque a mulher
fica frágil neste momento. Existem muitos grupos de mães, o que é ótimo para o pós-parto. 6 meses, 1 ano, tudo muito bem. Eu senti a necessidade de criar um grupo para mães que amamentassem mais de 3 anos. A família diz que é para eu desmamar, o médico diz que é para eu desmamar, mas quantos anos tem a criança? Tem 2 anos e meio, ou tem 3 anos e meio. Ai, quero engravidar novamente, a ginecologista diz que é para eu desmamar, para engravidar. Eu disse, isto não pode continuar assim. Este ano fiz o primeiro grupo e é incrível como tudo bate no mesmo. É o médico que não concorda com a amamentação, já vai aparecendo um ou outro que incentiva, mas tão à la longa ainda não. Incrível também falarmos também da pressão familiar e a pressão do trabalho. Ou seja, são todas questões transversais à amamentação mais de 3 anos. A questão de não amamentar em público, a questão de amamentar só em casa, e como é que a gente pode ultrapassar isto. Isto não vai ser de imediato. Conseguir pôr mulheres a amamentar na rua mais de 3 anos não é uma coisa imediata. Tem que haver aqui incentivos, tem que haver aqui uma segurança da mulher. E lá está aquilo que eu falei há pouco sobre o ambiente cá fora, se é seguro ou não para amamentar. As outras mães também o sentem e então também fazem esta gestão. Outra coisa que foi muito engraçado nós falarmos ali foi o fato de elas também não colocarem datas na amamentação, que eu acho que é isto que é o mais importante, é amamentar até quando tiver que ser. Outra coisa que eu notei que também é importante falarmos, que não é muito falada, que é o luto do desmame. Apesar de não ter data fim, pode acontecer a qualquer momento. Eles tomam essa decisão e acabam. E nós temos de estar preparadas para isso. Não estamos. Vamos ser sinceras, não estamos. E acho que também é importante também haver esse grupo para a gente falar sobre o desmame. Como é que vai ser? O que é que vai acontecer? Eu não sabia como é que ia ser os meus horários, mas eu já sabia que nunca iria ter aquela vida que antes tinha antes de engravidar. Sei que vou voltar a ter mais tarde, quando ela for mais velha, mas isto são opções de vida temporárias. E eu pergunto-me, tu queres fazer isso? Bora lá. E há mulheres que ao fim de 3, 4 meses pós-parto já querem trabalhar. Estão cansadas, estão fartas, não querem saber mais da amamentação e às vezes já há leite artificial pelo meio e está tudo bem. A minha questão é, não podem estas mulheres sentirem-se culpadas, porque muitas vezes a própria sociedade também as culpa por causa disso, e ao mesmo tempo sentirem-se bem com essa opção. E não dizerem, mas tu estiveste em casa até aos 15 meses, tu amamentas ainda a tua filha. São as minhas escolhas. A tua escolha foi essa, mas tens que aceitar. Agora, se tu queres fazer diferente, então tens que mudar a tua vida, porque o bebê não vai se adaptar à tua realidade. Tu é que tens de adaptar à realidade do bebê. E eu acho que isto muitas vezes não está bem claro na cabeça da mãe e também do pai. Porque há pais que continuam a fazer a mesma vida igualzinha e metem tudo em cima da mulher. E a mulher que, para além de alimentar uma criança, para além de ter que descansar, tem que cozinhar, tem que limpar a casa, tem que fazer N coisas. E onde é que está aqui a partilha de responsabilidades do próprio casal? O tal trabalho invisível que a mulher faz e que ninguém vê, mas parece todo feito. Num pós-parto, o marido, a companheira, tem que assumir a sua cota de responsabilidade. Um bebê muda radicalmente a vida de um casal e pode ser para o lado negativo, quando isto não está bem unido entre os dois, porque a decisão tem que ser dos dois, esta partilha tem que ser dos dois, ou então vai melhorar muito mais. E eu acho que aqui, no nosso caso, melhorou para muita coisa. E sim, temos os nossos altos e baixos. Às vezes é difícil, às vezes estou mais cansada. É normal isto acontecer quando temos crianças. Às vezes o momento a 2 fica em segundo plano, quando cada vez mais, e acredito nisso, temos que marcar os nossos dias a 2 para conseguir ter focados ali, porque de repente há uma partilha daquela nossa relação com outros seres. E temos que fazer esta dinâmica toda. E quem tem 2, 3, 4 filhos, muito mais, não é? Tenho mães que me procuram do desmame e eu tenho uma salvaguarda. Eu só ajudo as mães a partir dos 2 anos. Porque, para mim, a Organização Mundial de Saúde tem toda a razão no tempo. É em artigos científicos publicados do impacto da amamentação até aos 2 anos. A primeira pergunta que eu faço é: qual é o verdadeiro motivo? E grande parte das vezes é a pressão social. O médico disse isto, o meu marido
disse aquilo. Antes de fazer qualquer coisa ok, o que é que se passa contigo para tu dares este passo? E perante aquilo que a mãe me diz, nós vamos trabalhando. Pronto, sou bancária por um lado, dou os apoios à amamentação, que é a minha grande paixão, e quero fazer o doutoramento na área da antropologia da saúde. E é importante termos artigos e termos publicações científicas que venham demonstrar o impacto que a amamentação, por exemplo, tem numa criança. Eu, como individual, sei que posso não ter um grande impacto no Estado, mas posso ter um impacto em termos científicos, para mostrar a médicos, enfermeiros, à comunidade científica, o impacto da amamentação. Eu defendo o aleitamento materno, mas não deixo de acompanhar mães em aleitamento misto. Pelo contrário, acompanho muitas, em que o objetivo é retirar o leite artificial, mas se não conseguirmos está tudo bem, o importante é manter a amamentação. Este desenho foi feito no dia 18 de setembro de 2021, vai fazer um ano. O primeiro desenho da vida dela de maminhas, nunca tinha feito. Eu assim tão querida e ela, mamãe, é uma recordação das tuas maminhas, é assim que eu as vejo. Eu fiquei assim, ok, vou já arranjar uma moldura e isto vai ficar na sala, porque para mim é um grande orgulho ela olhar e ver as maminhas assim. Não é nada de extraordinário no sentido de, é só um desenho, mas é um desenho da nossa relação. Posso olhar para ela e sei que a geração dela e os filhos dela terão uma possibilidade muito pequenina de vir a ter obesidade, de ter diabetes, de ter alergias, de ter asma, que em Portugal é muito elevado. E se o Estado olhar para isto realmente como saúde pública e dar incentivos à amamentação, duas gerações e os contribuintes estão preocupados com a saúde no nosso país, vão ver que este dinheiro canalizado para a saúde e para estes problemas todos vai começar a ser canalizado para outros lados. E aí vamos ter uma sociedade mais saudável.